Olá, Bia. Olá, boa noite, Augusto. Boa Boa noite para noite. todos. Seja bem-vindo à Casa do Caminho. Que alegria tê-la conosco. Muito obrigada. É uma alegria estar com vocês hoje, não só, estar na casa do caminho, mas também na casa de cada um hoje. Muito obrigada pelo convite. Exatamente. Você disse tudo. Bem-vindo a cada casa de cada um de nós que estamos aqui, né? Que coisa mais boa. E é isso aí. Vamos dar boas-vindas aos nossos amigos que estão entrando aí, aos que seguem a Casa do Caminho, aos que seguem a Bia. É uma honra e uma alegria muito grande tê-los com a gente aqui hoje, né? Em mais uma noite de estudos, né? Que a gente espera ser uma noite de luz aí, que unidos aos focos de luz de cada um de nós, a gente possa esparramar, né? E aproveitando, gostaríamos de pedir para cada um dos que estão aqui, se puderem encaminhar essa live aos amigos, familiares, conhecidos, a todos aqueles que a gente conhece, que façam isso, por favor, para a gente conseguir chegar na casa de mais amigos ainda também, tá bom? Então, para quem não conhece, a Beatriz Paz, esse nome maravilhoso que nos traz uma paz, né, uma tranquilidade, mais conhecida no nosso meio como a Bia, né? O presente que a vida nos deu nesses encontros de jovens aí, que a gente reverbera até hoje, né, Bia? É uma Com felicidade muito certeza. grande tê-la com a gente. Fala um pouquinho sobre você, Bia. De onde que a Bia é, onde que a Bia mora, o que que ela faz, só para todo mundo te conhecer um pouquinho mais, por favor. Eu sou mineira, nasci em Uberlândia, me formei, como ser humano também. Hoje eu não estou morando mais em Uberlândia, mas foi através dos grupos espíritas que eu participei em Uberlândia que eu também conheci o Augusto, nos nossos eventos do Triângulo Mineiro, o EMEG, que é um evento muito querido para nós. E hoje moro em Jaboticabal, onde estudo e trabalho, mas continuo com o meu pezinho em Minas e o meu coração também. Que bom, que bom. Estamos todos em Minas, mesmo quem não é de Minas está em Minas também. Nós temos amigos de vários estados aí, Santos, né, São Paulo, Bahia, lá do norte. Então é uma felicidade muito grande porque nós somos acima de tudo cristãos. Estamos juntos, né, nessa família universal e isso é o que importa. Então, apresentações feitas, né? Vamos dar início à nossa noite de estudos, né? Dando as boas-vindas a quem entrou nesses últimos instantes aí. Hoje nós vamos continuar, né, com o tema desse mês. A gente vai dissertar um pouquinho sobre as bem-aventuranças e em alguns dias a gente vai fazer desenvolvimento de temas que se ligam a algumas delas na ordem cronológica, né, que Cristo colocou para todos nós. E a Bia hoje ficou com o tema bens terrenos, possuidor e possuído. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, já se preparem, preparem as suas dúvidas, questões. A gente vai ter duas horas, dois tempos, Olha né? só, 2 horas, hein? Vai ser muito Vai ser mais, rico. hein? Dois tempos para a gente desenvolver. Primeiro tempo aí vai ser meia hora, 40 no máximo, e aí depois a gente vai voltar a abrir essa caixinha de diálogo para a gente prosear um pouquinho, porque o mineiro gosta de bater um dedo de prosa, e a gente vai trocar uma ideia, complementar, comentar, perguntar, tirar dúvida. Isso sim, então, à vontade, viu, gente? A gente está aqui para isso. Nós estamos aqui representando quem está em casa, e esse é um instante para a gente compartilhar, para a gente celebrar juntos. Então, sintam-se à vontade, vocês estão em casa, literalmente, e nós estamos aqui para justamente abrir esse espaço, né, democraticamente, espiritualizado, para a gente aprender um pouquinho mais. Então, vamos começar com a nossa prece, né, para a gente rogar o alto, né, o amparo. Então, para quem está em casa, né, a gente, conforme a gente faz isso de costume, convidamos aqueles que se escolherem, né, fechar os seus olhos, né, se sentir confortáveis da forma como estão. Acima de tudo, vamos rogar ao nosso Pai as bênçãos para esta noite de estudos, através daqueles espíritos que se encarregam e se responsabilizam pela condução de todos os temas, das divisões,
comentários, introduções da nossa prece, mas acima de tudo, pedimos as bênçãos para os nossos espíritos. Quando dizemos nossos, são os espíritos da nossa casa, chamada Terra. A todos aqueles que se encontram doentes, enfermos do espírito ou do corpo, rogamos as bênçãos para os nossos lares, que eles sejam iluminados pelo amor de Cristo, que ele se faça aqui, agora, para que a gente possa ter uma noite lúcida, de novos conhecimentos, aprendizados, da forma mais branda, pacífica e corajosa que pudermos ter. Agradeçamos a Deus pelo dom da vida, pela saúde do espírito e do corpo, e rogamos àqueles que nesse instante não a têm temporariamente. Agradecemos, Senhor, pelo amor que nos destes a cada instante, a cada dia, e pelo presente que tivemos hoje cedo ao abrirmos os nossos olhos. Esteja conosco, Deus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Boas-vindas aí a quem entrou, né? Como a gente diz, milagre da prece. Quem surge no meio lá da prece é chamado de milagre da prece. Então, sejam todos muito bem-vindos. A nossa amiga Bia vai começar a falar para a gente agora e trazer conhecimentos enriquecedores aí sobre o tema de bens terrenos, possuidor e possuído. Então, a gente vai pedir licença para a gente desabilitar temporariamente a caixa de diálogos aqui e a gente vai começar dando a palavra à nossa amiga. Bia, a palavra é toda sua. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada a todo mundo que está aí também hoje nos acompanhando. Esse tema foi muito especial. Quando vem aquele, né, que é sorteado para a gente realmente aprofundar um pouquinho, trabalhar. E o principal hoje que eu faço para vocês é esse convite, para que cada um possa refletir sobre esse tema. Mais do que a gente vai destrinchar alguns textos, né, dentro da doutrina espírita, e esses textos a gente tem acesso a eles no nosso dia a dia. Então, que a gente busque refletir o que ele vem trazendo para nós, né? O que esse texto que foi escrito por Joana de Ângeles, que eu vou trazer hoje, por Pascal, o que ele está falando para a Beatriz, né? Para a Bia. Então, para a gente buscar um pouquinho o que isso vem nos mostrar. E é um convite sempre, né? Para que a gente se reconheça e a partir daí também a gente possa ir transformando aos pouquinhos. Bens terrenos, possuidor e possuído. O título já foi muito feliz, né? Daria para a gente fechar aqui e só discutir todas essas palavras que foram muito bem colocadas. Bens terrenos. Eu trouxe o significado do dicionário, das três. Parece, nossa, mas é tão comum, né? A gente ouve falar o tempo todo, mas eu quero que a gente busque no significado os detalhes que vão, né, dar um sentido maior também do porquê que essas palavras estão tão bem dispostas no nosso título. Primeira são os bens. E é interessante a gente pensar, porque às vezes, né, nós, nos relacionamentos de forma geral, viramos o meu bem. Qual que é o significado, né, dessa fala, às vezes tão sutil e tão amorosa, mas a gente, né, tá buscando entender um pouquinho mais, né, com mais profundidade, além do que algo parece tão corriqueiro e tão superficial, tão delicado, mas o que está por trás disso? Bens, significado. O que é propriedade de alguém, domínio, bens. Existem diversos, né? Existem os bens materiais, de consumo, de produção, existem várias classificações. E esses bens, essa propriedade de alguém, não são bens quaisquer, são os bens terrenos. Então a gente assume que existe algo além da matéria, né? Que existe aí uma propriedade além da matéria. E durante a nosso bate-papo, a gente vai entender propriedade de quem, né? Será que realmente existem coisas que são, né, propriedades nossas? O que de fato é isso?
Nesse momento a gente já entende, né, que a nossa prioridade aqui vai ser falar dos bens materiais, dos bens terrenos. E aí nós temos um trocadilho, né, entre o possuidor e o possuído. Primeiro, o possuidor pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo. Como adjetivo, é que possui bens, propriedades, um objeto qualquer, dono, proprietário. Ou, né, como um substantivo, o possuidor de uma herança. O possuidor, às vezes, né, como a gente ainda fala, até de um animal, e aí realmente que posse é essa? Né? Possuidores do que verdadeiramente nós somos. Vou colocando, né, ao longo as perguntas para a gente realmente pensar. Então, somos possuidores. Ou nós somos ou estamos do outro lado, né, possuídos. Que se possui, que passou a pertencer, estar na posse ou no poder de alguém, sobre quem se exerce autoridade, dominado, submisso, aquele que age com arrogância, por se achar melhor, superior. Bom, diante das posses dos bens terrenos, nós podemos estar dos dois lados dessa moeda, né? Ao mesmo tempo, como usufrutuários e possuidores, ou como possuídos desses bens. Nesse momento eu falo com vocês olhando para o meu celular. E às vezes eu paro para pensar, quem possui quem? Né? Os meios tecnológicos, e aí a gente pode pensar, extrapolar, porque não é restrito a isso, mas será que a gente realmente possui os bens ou nós estamos reféns dos bens, das tecnologias, dos títulos, dos cargos, né? Será que para ser a Bia, que hoje tem a oportunidade de ser recebida com tanto carinho pelo Augusto, eu preciso ter tanta coisa para ser quem eu sou, né? Eu sou, eu estou, o que realmente é valioso, né? Qual é o bem que é valioso para nos relacionarmos uns com os outros? Eu vou comentar hoje com vocês sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, a partir do texto Instruções dos Espíritos, e também, né, trouxe alguns trechos do livro O Homem Integral, né, tô com as minhas colas aqui pertinho também, e Jesus e Atualidades, da Joana de Ângeles. E para quem tiver interesse em ler sobre esse assunto, eu sugiro para vocês o texto da Joana em Jesus e Atualidades, Jesus e Posse. É um texto curto e muito prático, muito sucinto e profundo ao mesmo tempo também, né? Que vem trazendo reflexões para a gente. Então fica a sugestão para quem quiser fazer a leitura do que nós vamos conversar hoje. Eu estou olhando um pouquinho para baixo, porque eu deixei aqui comigo os trechos, então, dos textos, para a gente, né, ir conversando. O homem não possui de céu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Então a gente vai acumulando, né, alguns bens, diversos tipos, que parecem, e aí é esse um ponto muito delicado, porque à medida que eu tenho isso, né, comigo, seja um objeto qualquer, precioso, e todos os dias, né, eu olho para aquele objeto, eu olho para aquilo, e, né, fico feliz por ter aquele objeto, mas na nossa linha, né? Realmente, qual é a minha relação com aquilo que hoje eu possuo enquanto usufrutuário? Porque aqui já está deixando muito claro, né? A gente não tem nada que nós levaremos deste mundo. O nosso corpo nós não levaremos, né? A nossa casa nós não levaremos, o meio de transporte que a gente usa a gente não vai levar, seja a bicicleta ou o carro importado, né? Nenhum desses bens a gente vai levar. E como usufrutuários é o principal objetivo da gente refletir hoje. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade,
E o homem deles é o usufrutuário, o administrador. E eu achei interessantíssimo as próximas palavras. Mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. É interessante a gente, né, observar como o homem cuida também, né, das posses. Quando a gente olha para as nossas ruas, para os rios, lagos, né? E muitas vezes eu olho e vejo uma quantidade enorme de lixo disposta ali. São propriedades, né, do bem-estar social ali, da sociedade, mas será, né, que nós estamos cuidando bem daquilo que nós podemos usufruir no nosso dia a dia, seja aquilo que está dentro da nossa casa, né, da partezinha menor que a gente dá conta de cuidar, até a maior parte que é cuidada por todos nós e que vai refletir, né, como que nós administramos aquilo que Deus permite que nós tenhamos acesso, seja, né, dentro dos nossos lares ou no nosso planeta como um todo. E, né, pensando nisso, já temos muito claro o quanto que nós, administradores, às vezes não tão íntegros e inteligentes, que poluímos, que destruímos, né, o nosso ambiente também. E a nossa relação com tudo aquilo que nós podemos usufruir inicia, né, desde a mais tenra idade, ao longo de toda a nossa vida, e fala de nós, né? Tudo que a gente tem, e aí existe o texto Ter e Ser, da Joana de Ângeles, que também é bem importante para a gente pensar sobre isso. Tudo que eu tenho fala de mim, né? Fala do que eu sou, e é o ser que vai ser o mais importante. Não pode servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós, que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos homens e vos dar as alegrias das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Qual é o sentimento que nós colocamos nos objetos, nos títulos, nas posições sociais? O que todas essas coisas tão valiosas no nosso dia a dia, valiosas para o exercício profissional, valiosas porque a gente precisa se alimentar também, então eu preciso de um prato, de um talher, de uma faca, né? O que tudo isso realmente representa para mim? Todos esses objetos, essas posições, títulos, são frutos do meu amor, né? É a isso que eu vou dedicar todo o meu amor e a minha vida, né? E aí eu deixo de ser um possuidor e passo a ser possuído por todas essas coisas e estar preso a tudo isso, né? A Joana trata que é como se a gente se enjaulasse e a gente se prende diante dos bens materiais. E a partir dessa prisão surgem diversas questões. Surge o medo da perda, né? Porque como eu vou lidar com a falta? Como eu vou lidar com a escassez? E aí eu paro a não me reconhecer se eu não tiver aquilo. Então, cada vez mais eu seguro aquilo ali e deixo aqui, preso junto comigo, né? Não deixo ninguém chegar perto, porque é um bem muito precioso e eu não posso perder. É o bem que representa a minha segurança, né? É a segurança de falar, não, tá tudo certo, né? Tá aqui comigo. Não preciso me preocupar. E à medida que a gente vai empreendendo o nosso amor, né? E os nossos sentimentos aos objetos e aos bens terrenos, né? Vou tirar aqui os materiais e vou me ater à nossa palavra, aos bens terrenos, seja ele de qual espécie for. Inclusive, às vezes a gente tem, né, esses bens também nos nossos relacionamentos, como eu comentei no início, né? Às vezes as pessoas, os animais, passam a fazer parte desses bens, dessa posse, né? E é uma posse que
a gente fica com receio, né, de perder, de faltar, e ao mesmo tempo, à medida que a gente projeta sobre esses bens as nossas inseguranças, as relações também, né, sejam elas com os objetos ou com as pessoas, vão deixando de ser saudáveis, né? A gente vai se tornando adoecido, dependentes desses bens para nossa felicidade, achando e nos iludindo que o ter é superior ao ser, né? E às vezes a gente se esquece do ser. Às vezes a Bia se esquece de quem ela é, né? E aí eu me perco. Eu me perco diante desse objeto tão precioso. Eu me perco diante desse título tão precioso, porque, né, como se só fosse aquilo. Mas e se perder? Né? A gente sabe, como administradores dos bens terrenos, que a qualquer momento o que nos é dado pode nos ser retirado. E aí? Né? Será que se eu perder aquele bem tão precioso e tão caro para o meu coração, como que eu sigo, né? A partir dali? Será que eu vou me perder, então? Né? Vou me perder porque eu acreditei que eu era aquilo. Eu acreditava que, né, o valor que existe em mim enquanto espírito estava ali, naquele bem. E agora, né? Que valor que eu tenho? E aí a gente se perde e entra em algo muito delicado, né? Que pode ser um adoecimento também muito profundo. Por isso que é tão importante, né? O aprendizado, além do ganhar, o perder também. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? O que vocês acham, né? Que essa pergunta está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. O que será que estão respondendo para nós? Eu achei uma resposta assim, né, maravilhosa. Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Será que a gente tinha pensado que, né, falar dos bens terrenos e falar da posse, da fortuna, também é falar de amor? É falar da virtude mais preciosa que Jesus nos ensinou, né? Falar de amor para administrar os bens que Deus nos permite, para agradecer, como, né, o Augusto comentou, porque nós abrimos os olhos hoje pela manhã, né? E foi com o amor de Deus que nós tivemos a oportunidade de mais um dia usufruirmos desse corpo, né, da vida material, para exercermos o nosso dia, para encontrarmos pessoas queridas, seja como a gente está aqui agora, né, através dos meios tecnológicos, já que para muitos o abraço e a proximidade não está sendo possível nesse momento de pandemia. Mas olha só o quanto que os bens terrenos nos permitem estar com o outro também, né? São importantes. Jesus nunca falou o contrário disso. Só que a forma como nós nos relacionamos e qual é, de fato, o objetivo desses bens na nossa vida, né? Qual é o objetivo dos bens que eu tenho na minha vida. Isso sim vai falar, né, dessa relação. E a solução do nosso problema é o amor, né? O amor ao outro. É o amor que me permite o amor ao outro, né? E não ao objeto. Mas é esse amor que me permite dar o devido valor às coisas, dar o devido valor aos objetos também. Bezerra de Menezes, quando encarnado, ele teve a ação, né, de auxiliar muitos, seja enquanto médico, enquanto cristão, enquanto espírita, né, enquanto homem. Ele auxiliou de diversas formas. Em um momento que Bezerra não tinha nada de posse ali, né, que pudesse auxiliar aquele que foi lhe pedir alimento, ele não tinha ali, né, meios, dinheiro de poder auxiliar aquela pessoa e nem dentro de sua casa tinha os alimentos que ele poderia dispor para dar. Naquele momento ele vivia com o necessário. Ele, sem outros bens, retira o anel de sua formatura, o anel da faculdade de medicina. Ele retira o seu anel e dá para aquele indivíduo. Ele não se pergunta o que ele vai fazer com o anel.
Mas será que ele vai vender o anel pelo preço justo? Nossa, mas esse anel me custou tanto. Será que ele vai fazer algo realmente válido com esse anel? Mas esse custo, e o que que esse anel representava, né? O anel representava a formação, os anos de labor, de trabalho, de muitas dificuldades que Bezerra de Menezes passou para se formar médico. Essa profissão, né, como todas as outras, de imenso valor, mas que, né, é algo muito suado para se conquistar. E ele ali tinha aquilo que representava a sua formatura. Ele tira, dá e segue. Né? Ele não se preocupou que falta faria. Ele não se preocupou com o símbolo que aquilo tinha. Não. Né? Ele simplesmente dispôs aquele outro que necessitava naquele momento mais do que ele, daquele anel. Será que a forma como nós nos relacionamos com as coisas que temos, nós conseguiríamos ter a atitude de Bezerra, né? De simplesmente pegar aquilo que é tão precioso para mim, que representa tanto, e dar a quem necessita, né? Ou isso que está aqui, que está segurado, guardadinho, eu não dou, não distribuo, não partilho. E o partilhar, ele é algo muito importante também. Uma criança que está ali repleta de brinquedos. Se outra criança chega e ela não permite que... Não encosta no meu brinquedo, minha boneca, meu carrinho, de jeito nenhum. Não pega, né? Vai quebrar, não vem. Mas essa criança, ela está perdendo a oportunidade de passar ali horas dando risada e se divertindo. Porque ambas podem simplesmente usar o mesmo carrinho, usar a mesma boneca e partilhar. E com isso, ambas serem mais felizes diante daquele momento. Ao invés, né, de tudo aquilo ficar ali para que apenas uma usufrua e, né, não vai ter valor, para que ambas também, né, estejam juntas. Eu acho interessante, às vezes, alguns exemplos, né? Quando, para muitos, comprar um carro é um grande sonho. Né? E realmente, comprar um carro não é uma tarefa fácil. Envolve muito trabalho, para muitos envolvem anos, né, de trabalho e de economias para que consiga ali comprar aquele carro. Ok, né? Vamos supor, comprei o carro. E agora? Quem possui quem? Se me chamam para... O Augusto vem e me chama, vamos lá na roça, né? Vamos lá, o pomar tá cheio de fruta, a gente vai, aproveita o dia. Eu vou colocar meu carro novo na estrada, encher de terra, encher de poeira, poder arranhar, sujar. De jeito nenhum, não coloco meu carro, não. Pode ir, Augusto, vai lá, se divirte, mas eu não vou com você, não. Quem possui quem? Né? Quem está a serviço de quem? Será que esse carro, que é um objeto de valor material e que de uma função, né? A gente não está aqui para discutir tudo que o carro pode nos auxiliar. Pode auxiliar a levar para o trabalho, a levar para a escola, a estar pode auxiliar a família, né? Eu, enquanto indivíduo, amigos, enfim, né? Tem diversas funções. Mas se eu fico presa ao cuidado, né, e transformo esse carro em um grande bibelô, né, bibelô de 4 rodas, e que eu não posso nada ali porque vai estragar, peraí, né, será que ele está cumprindo a função? Será que esse bem terreno realmente está tendo a função que lhe é devida? Ou eu, né, agora sou uma refém do carro que tem que ficar lá lustrando ele, né, e quase abraçando, beijando, enfim, quase dormindo dentro do carro, né? Porque ele é muito precioso. Nós podemos, sim, nos alegrar por aquilo que conquistamos. Nós podemos, sim, nos felicitar pelas nossas conquistas. Isso é lícito, né? Totalmente lícito para todos nós. Porque cada um sabe o suor e o quanto que às vezes algo foi desejado, algo foi importante e é uma conquista. Seja os bens, né, materiais, sejam os títulos, qualquer, né, bem terreno. É algo, sim, que a gente pode se felicitar por conquistar. Mas que nós não nos tornemos reféns, que nós não fiquemos, né, possuídos por estas coisas. E na ilusão de achar que somos, né, melhor do que o outro porque eu tenho isso.
Não, né? A gente não se torna melhor do que o outro por nada que nós tenhamos. Nós, né? O ter nunca vai nos tornar algo. O ter é simplesmente uma ato momentâneo, né? Uma ação de agora, é um estado, mas não representa aquilo que nós somos. Avançando então, né, no nosso texto também. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. A gente acaba se prendendo e se perdendo, né, em muitos desses objetivos diante dos bens terrenos. Para dar uma escola de qualidade para os meus filhos, eu tenho que trabalhar muito, né? Eu tenho que trabalhar ali 70 horas por semana, 12 horas por dia, porque eu realmente preciso pagar aquela escola para os meus filhos. Isso é muito importante. Mas espera aí, eu estou fora de casa então, né? Ou eu estou dentro de casa, trabalhando essas 12 horas por dia. Eu estou vendo meu filho, né? Eu estou usufruindo dessa relação, eu estou realmente presente na vida do outro, eu estou, muitos momentos, presente na minha própria vida, né? Usufruindo do tempo com qualidade, com equilíbrio, também para o meu bem-estar e para o meu autocuidado, ou eu estou usando do tempo como uma forma, né, de amontoar recursos, sejam eles de que tipo for, né? Eu, enquanto um ambiente acadêmico, nas nossas noites incansáveis, quantas vezes, né? Para muitos, sem sono, trabalhando por artigos, enfim, né? E cada um por bens de forma diferente. Mas será que isso está valendo a pena? Será que realmente esse esforço que me faz ficar longe das pessoas que eu amo, que me faz perder momentos importantes na vida do outro, né? As nossas confraternizações online, né? Mas o estar com o outro, será que isso é mais importante do que, né, verdadeiramente as nossas relações e a solução do nosso problema, que é amai-vos uns aos outros? Ao homem sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade, né, de lidar com os bens terrenos todos os dias. Seja desde a higiene do nosso corpo, né, da forma como nos alimentamos. E aí, o que que a gente tem feito? Né? O que que eu tenho feito para mim, enquanto indivíduo, cuidando desse bem tão precioso que foi dado por Deus para o meu reencarne, né? Cuidando dos bens que me favorecem o trabalho, a higiene, a alimentação. Como nós usufruímos de tudo isso? Será que nós estamos sendo bons administradores, né, no nosso dia a dia? Augusto, você vai me conduzindo quanto ao tempo, tá? Por Pode favor. deixar. Tá tranquila, Bia. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual, por esse apego à posse. Suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. É como se a gente tirasse o foco, né? A gente esquece que a oportunidade da nossa reencarnação, do nosso aprimoramento moral, do nosso desenvolvimento, né, emocional, do desenvolvimento das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que é o amar-vos uns aos outros, e transportamos isso para os bens. E, né, esse bem, que não vai retribuir o meu amor, né? Esse bem, ele não vai estar ali e cuidar de mim quando eu estiver doente, né? Esse bem, ele não vai retribuir. Ele tem uma função, né? Todo bem terreno, ele tem uma função na nossa vida. Seja uma função enquanto organização social, né? Enquanto para que eu possa exercer aquilo que, né, é necessário na sociedade. Esse bem, ele simplesmente vai exercer a função dele. Bom,
né, ele não vai fazer nada além disso. Então, né, esse nosso amor está dedicado a quê? Verdadeiramente. É em vão que na terra procurais-vos iludir, colorindo com o nome de virtude, o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência, o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Quando, né, às vezes os bens, o ter é tão favorável, né? Nossa, olha lá quanto que a Beatriz é generosa, tá ali, né? Dando para alguém, tá ali fazendo alguma coisa, ou, né? Um casal que sai, passou alguma coisa ali, já compra para dar, nossa, como fulano é generoso. Será que a gente está usufruindo desses bens verdadeiramente? Ou, né, a gente está fazendo para aparecer, fazendo para que o outro veja, nossa, como eu sou bondosa, né? Sou maravilhosa. Será que é isso realmente? Né? A forma como eu estou usando os bens terrenos a meu favor, simplesmente, né, para receber elogios, para ser valorizada pelo outro. E aí a gente transfere também, né, o nosso auto-amor, de simplesmente estarmos bem conosco mesmos por aquilo que somos, para que o outro venha falar, né? E através do olhar do outro, eu me amo, né? Eu me valorizo pelo valor que o outro dá a mim, e não pelo valor que eu realmente reconheço como filha de Deus. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus vou-la retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro jovem, dizei como ele, Senhor, vós me haveis dado, vós me haveis tirado, que seja feita a vossa vontade. Quando a gente faz, né, a nossa prece, para quem tem o hábito, a prece do Pai Nosso diariamente, quando a gente fala, né, que seja feita a vossa vontade, envolve isso também. Envolve também, né, os bens terrenos e a possibilidade de perdê-los. E que, né, caso isso aconteça, de qualquer forma para nós, que saibamos ainda agradecer e manter a serenidade de que tudo nos é dado e nos é tirado no momento oportuno para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. E que, né, nós jamais estaremos desamparados, independente da dificuldade que venha bater a porta de cada um. Nós jamais seremos desamparados e nós conseguiremos lidar diante dessa dificuldade que às vezes, né, traz a um pai de família o grande desespero de não poder alimentar os seus filhos, mas que, né, quando Joana de Angelis traz o texto Jesus e posse, se a gente puder refletir um pouquinho, né, como Jesus começou o seu trabalho, ele não ficou ali durante os seus 30 anos juntando bens, juntando ali, fazendo várias bolsinhas, sacos de arroz, para falar, não, né, vou ter tudo aqui, todas as minhas providências, porque aí quando eu começar a trabalhar, eu tenho como me sustentar, tá tudo certo. Vou aqui juntar minha bolsinha para quando eu começar a pregar o evangelho. Não, né, ele não precisou acumular bens. E sequer ele se preocupou naquele momento em manter o necessário para o dia a dia, porque ele sabia que Deus sempre proveria o que era necessário. Da mesma forma como quando ele, né, e os apóstolos saíam, às vezes em longas viagens, andando por dias, mas que sempre haveria uma porta que os abrigaria e que, né, forneceria o pão necessário. Então, nós sempre teremos o amparo de Deus em todas as nossas necessidades. Isso, né, que não seja o nosso maior motivo de preocupação. Que possamos, sim, nos preocupar em sermos melhores, né,
para nós mesmos, para o outro, todos os dias. E que consigamos viver, né, realmente buscando o que é mais valioso e aquilo que a gente vai levar, né, daqui também adiante. Que bacana. Vamos passar então para a segunda parte, né? O segundo tempo, a segunda hora, a hora que a gente mais gosta, que é a hora que a gente interage. Então eu quero convidar a gente do fundo do coração, façam parte dessa live, comentem, contem o que vocês entendem sobre alguma dúvida, enfim, o que seja, tá? Bia, eu particularmente sou assim convidado muito forte a falar sobre esse tema porque realmente eu me considero muito apegado ainda, né? Assim como muitos de nós também, a gente brinca, né, que nesses últimos anos aí a gente sentiu a falta de estarmos próximos para a gente realmente celebrar, né, a vida e acaba que as posses, elas, de uma forma ou de outra, elas simbolizam, representam o que nós queremos ser ou queremos representar na vida do outro, né? Hoje Sim. somos convidados de forma bem direta através da racionalização da renda em si, pelo fato de que a crise chegou para praticamente muitos de nós, né? A gente tem que ser realistas e falar que a crise ela não chegou para todo mundo, né? Mas os que sentiram muito forte, né, essa queda dessa renda, a perda de bens, né? E a gente tem, graças a Deus, ouvido relatos de muitos dizendo que, graças a Deus, tiveram perdas, porque eles puderam perceber o quanto eles já tinham, né? Só que isso para nós é raridade, né? A posse, né, os bens que a gente compra, né, e os bens que a gente ganha também, eles acabam que nos representam, eles nos simbolizam, né? Nós ainda não temos a capacidade de nos desvincularmos dos bens terrenos para falar assim, esse é o Augusto, essa é a Bia, né? Porque a gente realmente foi condicionado através da educação terrena que o ter representava o ser. E o nosso desafio agora é a gente ressignificar que a gente sabe que muito bem que o ter não é condicionante do ser, né? E só que aí você trouxe uma duvidazinha lá para a gente, começando esse estudo, que eu acho que a gente poderia ficar horas e horas, né? Somos possuidores de quê? O que nós possuímos, né? Acho que só essa dúvida aí dá para a gente finalizar essa live e muitas mais outras aí, mas realmente a gente tentar ressignificar o que representa o ter na nossa vida, né? E aí você comentou várias coisas que veio para a gente poder também refletir, né? Será que a gente está se permitindo ser conduzidos como posse pelas posses que a gente tem? Ou a gente está no controle delas, né? Por exemplo, a gente Uhum. precisa de um celular, né, móvel, com dados para a gente fazer uma transmissão. Normalmente, os que detêm uma configuração mais alta proporcionam uma qualidade de transmissão mais alta, podendo ser mais bem feita, né? Conduzida de uma forma compreensível. Mas será que eu estou permitindo de que realmente eu faça um uso adequado desse bem? Será que eu não estou me tornando refém dele, né? Que é o que a gente comenta sempre, né? E aí eu vejo muita gente, principalmente nessa crise toda, Bia, eu não sei se você vê também, o depósito, literalmente, da felicidade na posse, né? Ah, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz quando eu trocar a minha casa, eu vou ser feliz quando. E esse quando é sempre vinculado, quase sempre, né? Não vou dizer que é sempre, ao fato de possuir algo para representar algo que eu quero ser, né? Ah, eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar tal coisa. Como você disse, Bia, nós, enquanto espíritas, eu acho que é meio que um tema que é complexo para todos nós, porque aparentemente passa uma coisa de que o ter não é certo.
Bia, você não pode querer ter um carro mais novo, um carro mais forte, um carro mais belo, porque isso não é certo. Deus não gosta, né? É aquela ideia que a gente tem, que a gente precisa se desvincular de tudo, né? A gente tem a capacidade de compreender ao pé da letra, né? Quando Cristo diz, né? Entregai tudo que tem e me siga, né? Não é bem isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que os bens que a gente tem enquanto espíritos, a gente vai tê-los para todos sempre, né? Bagagem que a gente tem, ela vai acompanhar. Esse deixar, né? É tudo aquilo que a gente não tem de bom, vaidade, orgulho, rancor, né? Entregar aquilo que você não utiliza e me siga, né? E aí eu vejo muita gente assim, eu escutei uma frase que eu achei linda. Nessa crise, eu tive que colocar à venda muitos bens meus para pagar as dívidas que a gente sempre tem. E eu percebi que eu tinha um bem assim incalculável. Eu vendi o meu carro e agora estou andando a pé. E que bênção é eu poder andar a pé. Antes eu não estava conseguindo caminhar porque eu tinha um Uhum. carro. A gente não pode generalizar porque, por exemplo, quem mora em São Paulo, né, enfim, realmente é uma dependência para alguns casos. Existem outros meios, é claro, mas enfim, para alguns o carro realmente é uma dependência. Mas para outros acaba que a gente entende como sendo um comodismo. E a gente transfere, a Uhum. gente deposita literalmente a capacidade da gente fazer o que a gente pode fazer por nós, por alguma posse que a gente tem. Então, assim, são coisas que a gente fica feliz em ver, que é o despertar desse espírito enquanto a posse do que ele consegue fazer enquanto espírito, né? Enquanto filho de Deus. E aí você fala uma coisa que assim, eu sou fã, né? Suspeitamente, né? Administrar. O que seria administrar, né? É uma coisa tão linda, né? Assim, eu particularmente sou Uhum. apaixonado. Eu fiz esse curso, eu sou assim apaixonado mesmo, porque realmente nós não somos detentores de simplesmente nada. Nós somos gestores, a gente vai fazer a administração da aplicação de recursos, e isso me vem muito forte o quanto a gente está dando de importância e de aplicabilidade para os bens que a gente tem. Por exemplo, vamos fazer uma sopa, levar uma sopa para um bairro muito longe. Ah, eu tenho um carro que cabe tudo isso, potente, forte, graças a Deus eu tenho, então a gente leva nele, né? Olha que coisa mais bela a aplicabilidade, né? A utilidade que se dá ao bem para realização. Aí quando a gente toca nessa área, a gente toca uma coisa muito forte em nossa, que é a vaidade, né? De sempre falar, eu tenho, né? Eu conquistei, né? Será que a gente está conseguindo separar essa linha tênue, né, entre o eu vaidade, o eu caridade, né? E os bens, eles nos provam muito, né? A gente pode ver aí que as duas provas mais difíceis, enquanto o espírito pode ter, é beleza e riqueza, né? Belos nós já somos, né, Bia? A gente não tem dificuldade quanto a isso. Mas a riqueza, realmente, gente, é algo que nos incomoda e que nos faz refletir, porque eu tenho vários amigos que são ricos em posses materiais e que são ricos em espírito também. Não é uma obrigatoriedade o rico material ser pobre espiritual. Infelizmente, nós temos muitos, né, que são pobres materiais e que, infelizmente, também são pobres de espírito, né? Aqui a gente não quer reduzir esse fato, né, de forma nenhuma. Tanto que quando a gente fala pobre de espírito, a gente também tem que ver que são os homens que deram esse nome a outros homens, porque Cristo deu pobre de espírito para quem realmente está apto a deixar de lado as cupidezas do espírito, né? Vaidade, rancor, ódio, tudo mais. E aí me veio muito forte uma frase que um companheiro falou para nós aqui, que ele disse assim: se estais entre os homens, vivais como eles, mas não deixais de iluminar vossos corações. Eu achei essa frase tão bonita, tão bela, que ela mostra limpidamente a necessidade de estar entre os homens, viver como eles, né? Adotar as leis que o mundo terreno impõe sobre todos nós, sem falsa
modéstia, de falar que você detém algo, que você conquistou algo, porém você não deixar que aquela conquista te reduza, te limite àquilo ali. É quando ele fala que não deixais de iluminar vossos corações. É aí quando a gente, né, encontra-se naquela linha bem tênue mesmo, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal e não contrário, né? E aí a gente tem muito desafio aí para a gente conseguir compreender, né? E aí a gente esbarra em algumas coisas, e uma delas, que quando a gente fala de bens, né? É saber o meio termo disso tudo, né? É tão difícil a gente conseguir encontrar o meio termo da gente não envaidecer e também não menosprezar tanto, né? Que é aquele que acha que, eu vou viver, assim, vamos colocar uma coisa bem extrema, né? Vou viver de luz, né? Nós não estamos nessa fase ainda de estarmos aqui na Terra encarnados, né? Nós estamos encarnados, gente. Quando fala encarnado, é carne, né? A carne necessita Uhum. ser suprida. E os nossos espíritos, enquanto carnes, né? Eles precisam de passar por experiências provacionais, né? E evolutivas. E nós precisamos de suprir as necessidades de forma gradual, da forma mais grotesca para a forma mais singela. E a gente precisa disso tudo, a gente precisa de segurança, a gente precisa de comida, a gente precisa de limpeza, a gente precisa dos bens, a gente precisa de tudo isso. Mas aí que está, a importância que eu dou para as posses que eu já tenho. Será que eu não estou super valorizando? Ou será que eu não estou Uhum. menosprezando, né? Essa é assim, o meio termo mais difícil que eu vejo, pelo menos, mas a gente crê que nesses últimos tempos, agora nesse último ano, tem ficado muito mais óbvio, muito mais explícito, né? Essa diferenciação. E a gente tem visto que muitos de nós estamos sendo. A gente está conseguindo compartilhar o que a gente tem, mas o compartilhamento, quando você falou, eu achei fantástico, porque o compartilhar algo que a gente gosta muito, que a gente ama, né, entre aspas, que a gente é apaixonado, né, porque a gente não ama coisas, né, a gente ama pessoas e usa coisas, né. Infelizmente, até antes dessa crise, a gente estava Deveríamos, né? invertendo um pouco essa ordem, né. E aí a gente vê que muita gente está conseguindo ressignificar as posses para realmente ser o intermédio pelo qual o verdadeiro bem pode ser feito, né? Não é levar a comida, a roupa, mas é através desse ato caminhar um pouquinho além, né? Ou seja, eu vou fazer o bem personificado, né, assim, representativo, mas aquele bem significa muito mais do que isso, né? É muito mais do que levar uma sopa, é muito mais do que levar uma cesta básica, é muito mais do que doar roupas, é dar a oportunidade de eu me fazer disponível ao próximo além do material, né? Que é a posse representando o bem divina, né? Eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, porque eu entendo ainda no meio espírita como um tabu essa coisa de não poder conquistar, de não ser certo valorizar conquistas materiais, né? Só que a gente tem esse zelo também de não se apaixonar pelas coisas, né? A gente sempre tem pelo menos quem vive junto, né? Comigo, a gente se apaixona muito fácil pelos bens que a gente conquista de forma tão difícil, né? A gente começa a dar nome, né? A gente começa a conversar com essa coisa, né? Homem, né? Então, né? Faz isso com o carro muitas vezes, né? Você colocou um exemplo muito bem. Quando a gente começa a personificar, né? Nossa, meu carro ele tem Uhum. sobrenome já quase, né? Ele é um membro aqui de casa, a gente sai nele. Só que qual é a utilidade, né? Qual é a aplicabilidade que eu estou dando para o veículo físico enquanto minha posse, né? Que é o que você falou muito bem, né? Agora, quando o carro começa a me controlar, né? Aí já não seria interessante, né? Nós vivemos no mundo, né? E nós precisamos das coisas no mundo. Então, esse é um fato que é inegável para qualquer indivíduo. E, como você bem colocou, Augusto,
eu quero algo melhor, se eu quero algo, né, às vezes luxuoso e que aquilo para mim vai me levar a ter mais conforto, né? Se, como a gente está conversando sobre o carro, né? Às vezes passo horas no carro, horas dirigindo, viagens que são necessárias para trabalho. Um carro, ou, né, como você comentou, né, que vai servir para levar a sopa do centro, né, e que vai nos auxiliar em tantos trabalhos do centro também, ou, né, os médiuns de transporte que auxiliam, né, aqueles que não têm condições de se locomover e que levam também essas pessoas. Tudo bem, né? Tudo bem que a gente busque algo que nos traga conforto, né? A gente não precisa viver a penúrias e a dificuldade se nos é possível usufruir, sim, de algo, né, que venha a nos dar conforto. Mas é, sobretudo, qual é esse objeto, né? Qual é o objeto de atenção que ele tem para mim, né? Qual é o sentimento que eu realmente vou nutrir por isso? É a gratidão por poder usufruir desse bem que me é tão útil para mim e para as pessoas ao meu redor, né? E, primeiro, eu estou tornando esse bem útil às pessoas, né? Eu estou tornando esse bem útil realmente na minha vida e na vida dos outros, ou, né, para as mulheres, que é muito comum, estou lá com as minhas caixas de 50 pares de sapato. Eu estou transformando esse bem em algo útil para mim, né, ou para os outros, ou eu estou simplesmente acumulando, né, acumulando e colocando caixas sobre caixas, sem dar algo verdadeiramente útil e necessário para mim e para o outro, né? Então, a forma como a gente se relaciona é o que vai ser questionado para a gente, né, pela nossa própria consciência. Eu estou usufruindo, administrando, né, ou sendo esse gestor das coisas que eu tenho a oportunidade, são oportunidades, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ter tais bens. Amanhã eu não sei quais eu terei. Amanhã pode ser que eu conquiste muito mais. Pode ser que algo eu tenha que me despedir, né? E tenho que deixar de lado. E seguir, né, sempre adiante, seguir à frente, não virado lá para trás, chorando, né? E apegado àquilo que hoje talvez já não faça mais sentido, né? Para o que eu necessito hoje, aquilo ali já não faz mais sentido. Como você comentou, Augusto, que teve que ter uma escolha tão difícil, né? De se desfazer de algo que era importante. Mas a partir disso, você descobriu outros prazeres, né? O prazer de caminhar, simplesmente andar, que a gente às vezes esquece as pequenas coisas que são tão valiosas, mas à medida que, né, agora chegou um objeto novo, chegou algo ali que exerce aquela função. Esqueci, né? Nem me lembro mais. Mas olha só, quando a gente está caminhando, né, tendo a oportunidade de refletir, de olhar para o céu, de olhar para as pessoas que estão do nosso lado, então, né, de diversas formas, a gente ter os olhos de ver o que que aquilo ali está nos dando a oportunidade, né? A oportunidade de um aprendizado novo. Pode ser que dali na frente mude, né? Amanhã eu já consigo reconquistar aquilo que eu perdi. E o que foi esse trajeto, né? O curso que a gente percorreu, valeu a pena? Valeu a pena estando na posse daquilo ou não, né? Estando administrando aquilo ou não, porque a posse vai ficar aqui, né? Nada disso vai com a gente. Então, realmente, qual que é o valor, né? E a gente pode falar também, Bia, de duas formas de ver quando a gente desprende de algum bem. A gente falou muito sobre ter novos bens, né? A gente adquirir pelo nosso esforço, trabalho, nosso suor, pela nossa competência, que é algo que é valorizável demais, a gente não faz isso, né? Ou seja, eu conseguir comprar um carro novo, eu tive a competência, né? A gente reconhecer o nosso esforço como salutar, né? E não achar que eu vou Sim. estar sendo, mas eu não vou dizer isso porque senão eles vão achar que eu tô me, né? Aí a gente fala assim, gente, mas não tem como não reconhecer, né? Então a gente falou muito sobre como a gente está usando os bens que a gente tem para ser útil para quem precisa. E outra forma de ver é quando a gente se desprende desse bem. Em alguns casos, Uhum. de forma necessária, né? Eu vou me desfazer porque eu preciso me desfazer, às vezes para a gente, né, pagar alguma outra coisa.
e quando eu me desfaço porque eu quero, pela minha vontade. E quem já teve essa chance, gente, é algo que é indescritível. Eu vou tentar descrever, mas eu não vou dar conta. Quando a gente se despreende, se desvincula de um bem voluntariamente para doá-lo para alguém que precisa mais que eu, quando esse bem é muito caro para nós, caro no que eu falo assim, que a gente ama muito, que a gente gosta muito, a gente consegue tocar dentro de nós um sentimento tão raro, tão único, tão sublime, que ele é substitutivo e muito mais do que o bem que a gente achava que era muito útil, que era muito válido, né? Ou seja, a gente escuta muito falar assim, doar o que a gente não usa é muito fácil, né? Porque, você já Uhum. não usa mesmo, né? Agora, doar aquilo que você usa, que você gosta, que você ama, que você tem um gosto muito grande, a princípio é um gosto um pouco complicado, né? Falar assim, nossa, mas não estou pronto para isso. Mas quando a gente vê o bem que aquilo reverbera, né, o sentimento que aquilo causa, gente, é algo assim que a gente fala assim, como eu não fiz isso antes, né? Porque realmente é algo que liberta o nosso espírito para adquirir a posse espiritual. Aqui a gente falou muito sobre os bens terrenos, né? Só que a gente precisa de saber também que os bens espirituais podem ser nossos aqui na Terra também. Nós não estamos vinculados necessariamente somente aos bens terrenos, né? A gente está vivendo como os homens, mas, né, a gente pode iluminar corações. E aí, quando a gente se desvincula desses bens voluntariamente, meu Deus, que sensação maravilhosa, que é a que a gente precisa ter mais, né? Da gente se desvincular daquilo que a gente gosta, por quê? Do que a gente não gosta ou do que a gente não usa, é fácil, é cômodo, é confortável, Uhum. né? E a gente sabe que para chegar, né, a Deus, para alcançar, a gente vai ter que fazer esforços, porque para a gente chegar até Deus é uma subida, e é uma subida bem complicada. Mas essa subida, ela vai nos dando a certeza de que nós somos preenchidos pelo amor de Deus de todas as formas. Mas os bens da terra, eles nos cegam muitas vezes para coisas que nós precisamos sentir. E quando a gente se desvincula dessa forma, é uma das coisas mais raras, né? E mais espetaculares que um ser humano, né? Espírito encarnado, pode experimentar. Então, a gente precisa de falar sobre isso também, né? E os Nossa amiga bens aqui comentou que... Pode falar, Bia, desculpa. só ia completar que os bens terrenos estejam a serviço da função da nossa reencarnação, né? Que é exatamente o desenvolvimento do nosso espírito, né? Da construção dos nossos bens espirituais. Então, que os bens terrenos estejam a função disso. Se não tiverem, não estão tendo serventia, né? E aí podem ser pelo contrário, causa de queda, né? Causa aí, né, do nosso desespero, de outras coisas que não vão, de fato, nos auxiliar no nosso crescimento. Exatamente. E a gente fala muito também sobre isso, até a nossa companheira eu não sei como é que fala, nem vou falar não, de Jaboticabal, né? Comentou sobre isso também, da gente trabalhar, da gente se esforçar tanto para conseguir algo, mas a gente não perceber o caminho que a gente está, né? A minha avó dizia uma frase que eu acho que cabe muito bem aqui. Frase de vó é muito bom, né? Minha avó dizia assim: melhor do que a festa é esperar por ela. E aí eu demorei tantos anos para mim compreender que aí eu falei assim, gente, realmente a aquisição ela é boa, mas o caminho que a gente leva, que a gente percorre e anda para conseguir, é melhor ainda, porque realmente a gente vai saboreando aquilo, né? A gente vai sentindo, e isso é o bom. Tanto que quando alguém fala assim, quando a gente compra fácil, a gente não dá aquela bola toda, né? Mas quando a gente se esforça muito, a gente realmente valoriza. Mas a gente esquece de ver o caminho pelo qual a gente foi até ele e a gente foca só lá na frente, né? E a gente esquece do hoje, né? Então, eu trabalho, 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 eu trabalho, eu dou o meu sangue, eu dou o meu suor, só que eu não vejo a hora em que eu estou me dedicando, porque é nessa hora que mora o esforço verdadeiro, né? Que eu estou me doando, né? Mas a gente sempre tem aquela coisa de recompensa, né? Do prêmio, da bonificação, e isso aí tira de nós também o foco de ver o caminho pelo qual eu estou indo, né? Porque às vezes
aprende mais no caminho do que quando chega lá, né? Então, Uhum. comentário muito bem feito. E esse caminho vai falar de nós, né? Daquilo que a gente está valorizando até chegar lá. Será que, né, o que a gente está valorizando é só o final? Ou esse trajeto, né, que é tão precioso para o nosso aprendizado também? Exatamente. Meus amigos, então a gente chegou no final da nossa live hoje. A gente lamenta toda vez, né? Porque toda vez é muito bom, né? Agradecemos aqui em nome da Casa do Caminho a todos os amigos que tiveram com a gente aqui hoje, tá? Aos que não tiveram, aos que não conseguiram estar, essa live vai estar salva no nosso Instagram, do IGTV, né? Da Casa do Caminho, e no YouTube, Sociedade Espírita Casa do Caminho. Agradeço a cada um dos que tiveram aqui, vibraram junto. Bia, obrigado de coração em nome de todos nossos, tá? E aí a gente espera que a gente se encontre novamente, tá? Para a gente falar sobre esses temas importantíssimos, tá bom? Muito obrigada, Augusto, pelo convite, à Casa do Caminho e a todos também, né, pela noite hoje que a gente pôde passar um pouquinho mais juntos. Que assim seja. Obrigado, amigos. Então, amanhã a gente se encontra novamente. Convidamos a todos a estarem conosco de novo, tá? Para suportar todos nós, que a gente precisa de todo mundo aqui, tá? Grande abraço, Bia. Fica com Deus. Abraço, amigos também. Foi uma honra, tá? Um grande abraço e uma boa noite para todos. Igualmente. Obrigado, Bia.